Bom dia, pessoal do canal No Limite Financeiro. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar dicas para diminuir o seu loss. Você que está aprendendo, que de repente está perdendo muito dinheiro com a bolsa, eu vou estar passando algumas dicas que eu aprendi ao longo do tempo com os meus erros. Então, o erro número 1 de quem opera é querer operar por muito tempo. O que acontece? Se você operar, vamos supor, de 9 e 5 da manhã até as 17h50, você vai ter um prejuízo muito grande relacionado às taxas da B3, e relacionado à corretagem. Apesar que algumas corretoras hoje estão falando que são zero, igual a própria Rico mesmo, só que se você fizer muitas operações, vamos supor, você coloca uma ordem de compra, e aí em seguida a ordem não é executada e você estopa, você apaga a ordem e coloca uma ordem de venda. Mesmo que ela não é executada, essa ordem ela é enviada lá para a B3. Então tem um custo. Você pensa que a gente no início pensa que o custo é só relacionado às ordens executadas. Vamos supor, comprou, vendeu, mas não. Se você colocou uma ordem lá e o seu alvo ele não chega no alvo e você vai e cancela, já gera custo. Então por isso que você tem que definir um horário, em que você sabe que você não vai operar por muito tempo. Muitos optam por operar no horário das 9, no início do pregão. Eu particularmente não gosto. Por que acontece? O início do pregão, geralmente, não estou falando que são todos os pregões não, durante a semana, mas a maioria ele vai ter uma indecisão no início, seja por notícia, seja por volume financeiro, não importa. É claro que vai ter pregões aí que você vai ter bem direcional, você vai ter uma leitura muito clara, que é um movimento de alta, de baixa, então você vai operando nos rompimentos. Então aqui nesse exemplo aqui, de 9 horas, no dia 9/10, o primeiro candle fecha, soltando o pavio para baixo e para cima, um candle de indecisão, porém bem vendedor. Se você fizesse uma análise de rompimento a partir do segundo candle, você analisando candle por candle, você iria colocar uma ordem aqui de venda. Então vamos supor que eu colocasse uma ordem aqui, 10, um ponto abaixo da mínima, no caso aqui 572. Se eu mantivesse isso daqui, eu iria ser acionado no candle das 9h20 e ele estaria movimentando 1,43 ponto. Muito pouco para o dólar. Mesmo quem faz scalp, geralmente se coloca 2 pontos, 3, no mínimo. Então, dependendo do seu stop, quem trabalha com stop curto, igual eu trabalho no dólar com stop de 3 pontos. Se eu fosse ver o próximo candle, já seria estopado, que a máxima dele já estaria dando 11 pontos. Então, eu já seria estopado por aqui. A não ser que você tivesse se tiver um volume, um caixa gordo, você colocaria o stop aqui em cima e você não seria estopado, mas é um stop bem grande, são 16 pontos de dólar.
né? Daria aí R$ 160. Então o que eu aconselho? Você, principalmente a pessoa que é ansiosa, às vezes você leva um loss aqui no início do pregão e vai tentando recuperar, e leva mais um loss e vai aumentando, né, o seu déficit financeiro. Ainda mais se você não tiver uma gestão de risco. Então o que eu aconselho? O melhor horário, para mim, na minha opinião, para quem está começando, seria no horário de 10h10. Vamos ver aqui. No horário de 10h10. Por quê? Você vai ter passado, né, do horário de notícias, de payroll, que geralmente é 9h30, no início, né, dos ativos brasileiros, que abre às 10, mais 9h50, já influenciam já no mini índice, no mini dólar, e você teria pela frente somente a abertura do mercado americano, que seria 10h30. E alguma notícia que geralmente cai às 11 horas. Né? Ou esse horário de 10h10, ou à tarde no horário de 1h30 até às 15 horas. Uma outra dica que eu dou para vocês é relacionada a notícias. Uma notícia pode influenciar, né, uma leitura correta. Às vezes você está fazendo seu trade bonitinho, seguindo sua estratégia, e aí do nada tem uma reviravolta e você não entende o que houve. E aí você é estopado. São as benditas notícias. Então eu vou recomendar um site. No Google você vai escrever Calendário Econômico Investing, e aí você vai ter as principais notícias do dia. Como eu estou no sábado hoje aqui, eu vou recuperar o de sexta-feira, de 16, como que foi as notícias. Quanto mais estrelinhas tiverem, mais perigo tem, mais atenção você tem que ter. Igual aqui na sexta-feira, nós tivemos aqui vendas no varejo, né? 3 estrelinhas. E núcleos de venda no varejo. É uma notícia relativamente forte. E principalmente se tiver a bandeirinha dos Estados Unidos. Então, 10 minutos antes da notícia, você já tem que ficar esperto. De preferência, não faça nenhuma operação. Ou espere. Não faça uma operação, ou se for fazer, faça com poucos contratos. Igual aqui no dólar, nesse dia. Deixa eu ver aqui. Então ele começou o dia bem direcional, né? Candles compradores. Né? Se você trabalhasse aqui no rompimento, você ia seguindo o movimento. Quando chega no candle de 9,25, né, ele vai abrir aqui em cima e já começa a virar vendedor. Né? Então você pensa o quê? Aqui ele está fazendo a correção para continuar o movimento de alta. Porém, a notícia de 9,6, né, acabou não sendo muito favorável ao dólar. E o que aconteceu? Ele começa a virar para um movimento de baixa, de venda. Né? Então, se você tivesse ainda comprado, você seria estopado mais ou menos aqui, se você fosse seguindo, né, o movimento de alta. E se você tivesse um stop de 3 pontos, você já seria estopado por aqui, né? Já seria estopado aqui. E se você tivesse um stop mais longo, por aqui você já seria estopado.
Então tem que ficar esperto nessa questão de notícias. Uma outra dica que eu dou para vocês é ter cuidado, né, com as salas educacionais. Porque o que acontece? Dependendo da sala que você tiver, você vai ter inúmeros problemas. Primeiro, o delay. Às vezes o cara tá passando a dica lá para você, compra aqui, vende ali, só que você tem um delay, um atraso aí de já até 20 segundos. Né? Então você pode se dar mal nessa. Outra coisa, às vezes, pela propaganda que o cara faz, que os alunos estão acertando tudo, né? Às vezes o cara lê algum post que o cara já fechou, já bateu meta, e você com loss já nas costas, você começa a ficar pilhado. Né? Você começa a se comparar, né, com o outro. E começa a querer ganhar a mesma coisa que o outro. Então isso acaba, ainda mais se você for ansioso, te dando mais ansiedade ainda. E também tem aquela questão de você errar pelo erro do outro. Às vezes até mesmo um desses professores aí, né, do YouTube, acaba você condicionando você ao erro, né? Seja de forma não intencional ou seja de forma intencional. Né? Eu não posso provar nada, mas eu desconfio que em determinadas partes do pregão, né, esses professores, instrutores são condicionados a incentivar os alunos a cometerem alguns erros para beneficiar alguém. Né? Eu não posso provar nada, né? Isso é uma teoria, né, que eu tenho, é uma desconfiança que eu tenho. Né? Ninguém falou nada, não estou acusando ninguém, mas é uma desconfiança que eu tenho. Agora, se eu fosse falar quem que eu poderia indicar, né, que eu vejo que é um cara que trabalha correto, é o Alisson Correia. Né? Os trades dele ele é da comunidade Top Game no YouTube. Ele é um cara que trabalhou ao vivo, né, no pregão, na época ainda o pregão era viva voz, né, presencial, e ele é da leitura de fluxo, né, no tape reading. Mas dentro dessa comunidade você vai ter também, né, outros professores que vão ensinar também análise gráfica. Mas para quem gosta de tape reading, ele é um cara muito bom. As dicas dele, mesmo você que trabalha com análise gráfica, vai compreender bem, né, os ensinamentos dele. Só que tem que ficar esperto que ele trabalha com scalp. Então para ele 2 pontos, 3 pontos já é bom, já põe no bolso. Só que você aprende bastante coisa com ele. Ele é um cara bem prático. Então fica a dica aí. Mais uma dica sobre o seu gerenciamento de risco. Né? Para quem tem aí um capital, né, que não é muito grande, que você tem que ter, né, uma meta de gain, de área de gain e uma meta de loss. Né? Você tem que estar ciente que um dia você vai perder. E você tem que aceitar essa perda, porque faz parte. Isso aí não é só os pequenos players, não. Até os grandes também já sabem lidar com isso. Então, por isso, você tem que ter uma meta definida. Né? No dólar, eu criei aqui uma estratégia, né, em que eu coloco. Espera aí. É porque eu estou no simulador, que eu estou no sábado, né?
eu criei uma estratégia em que eu tenho como alvo primário 10 pontos no dólar, vai dar R$ 100, e um stop de 3 pontos. Né? Caso a minha ordem for acionada, eu vou colocar, depois de um tempo, o meu stop no preço de entrada e aí eu não levo loss. Mas se por acaso eu levar um loss, a minha meta vai ser a seguinte: se eu tenho R$ 2.000, né, de caixa, no máximo eu tenho que ter aí um loss de R$ 100. Se eu tenho um caixa de R$ 1.000, o meu loss no dólar tem que ser no máximo de R$ 50. Então quer dizer, se eu tenho 2.000, eu posso levar 3 loss, né, no dólar. Se eu tenho 1.000, 2 loss. E paro de operar. Né? Por que eu tenho que seguir essa meta? Porque se você não aceitar esse loss, você vai tentar recuperar, e aí você vai perder mais, vai ficar mais tempo operando, vai pagar mais taxas de operações, e corre o risco de à tarde ainda você, além de ter perdido muito, perder tudo. Né? Isso daí já aconteceu comigo, se você quebra. Então, no dólar eu faço esse tipo de operação. No índice, é claro que depois que você colocou a sua ordem, você pode modificar, né? Se você está fazendo uma leitura que o dólar vai subir mais, você pode aumentar aqui, né, o seu alvo. No índice, eu tenho aí um loss de 5 pontos e um gain de 10 pontos. Então vai depender do seu operacional. Agora vai a dica mais importante de todas. O day trade ele não é para ser feito todo dia. Né? Muita gente pensa que você tem que tradar todo dia. Você tem a condições de tradar todo dia. Tem quem é expert, né? Quem é expert. Quem está começando vai levar loss, mais loss do que gain. Então essa dica que eu vou passar é a mais importante e eu acho que é a cereja do bolo. É a dica que eu dou que dificilmente, se você estudou, né, você vai levar loss. Que é a seguinte. Deixa eu colocar aqui. Né, eu coloquei um replay porque eu estou no sábado, do dia 15/10, do dólar. Você só vai operar se a variação percentual no dólar tiver de 80% para cima. E no mini índice, que não está aqui agora, se ela tiver acima de 1%. Por que isso? Porque você vai ter movimentos mais direcionais, menos erráticos. Vão ser movimentos com menos variação, com mais força. Porque se você pegar igual aqui, nessa variação do mini índice, que foi da sexta, de 0,35%, você vai ter muito pavio. Né? Você vai ter muitos candles de indecisão. Então, você que está começando, só opere no mini índice, se tiver a 1%, positivo ou negativo, tá?
E no mini dólar, 0,80 positivo ou negativo. Para cima. Para baixo, não. Independente. 0,80 positivo ou negativo no dólar e no mini índice 1% positivo ou negativo. Fica a dica.